Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021 e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia na gênese deste ano, que já promete grandes acontecimentos, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Hoje é dia do empresário contábil. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuva. A possibilidade é de 70%. E o dia amanheceu com 18 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 27 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira, começamos pela região. A General Mills vai encerrar as operações na fábrica aqui em Nova Prata. E pela Serra e o Planalto, o Parque Nacional de Aparados da Serra vai ser repassado a uma empresa privada do estado de São Paulo. Pelas notícias do nosso estado, o governo do Rio Grande do Sul compra 10 milhões de seringas. E pela economia, uma bomba na história do Brasil. A Ford Motors Company vai encerrar as suas participações no país e a estimativa é que 5 mil pessoas sejam demitidas. E pelas notícias internacionais, democratas dão entrada formal em resolução de impeachment de Donald Trump. E o destaque do esporte, o Grêmio busca evitar falar sobre renovações de contratos antes da final da Copa do Brasil. E pela política, Pazuello. Vacinação começa 3 a 4 dias depois de aprovação para uso emergencial. E na atualidade, a saúde dos pets merece um cuidado redobrado nos dias de forte calor. Esses são os principais destaques dessa manhã. Em alguns instantes, Monalise Canali com a sua chamada externa, trazendo as principais informações do nosso núcleo próprio de jornalismo, matérias especiais, falando também sobre os acontecimentos na General Mills. Inclusive, eu falava dela e ela já está pronta. Bom dia, Monalise Canali. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Nesta manhã que iniciou chuvosa aqui no município de Nova Prata, né? Pois de tanto calor que tivemos que aguentar nesses últimos dias, por fim a chuva chegou nessa madrugada. Então, saia de casa com uma manga curta e um casaquinho para prevenir e leve o seu guarda-chuva, né? Não esqueça dele, porque hoje, pelo jeito, vai continuar chovendo. Mas, Beto, Thiago, falando um pouco, então, sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, exatamente. Trazemos hoje, então, informações sobre a General Mills, a antiga IOC, que ontem anunciou que vai encerrar as suas atividades aqui no município, o que acarreta em cerca de 300 demissões, e isso é algo muito preocupante, né? Então, ontem a gente conversou com o presidente do sindicato dos trabalhadores do ramo alimentício, né? Ele que conversa conosco, fala sobre as suas posições e também nos comenta que agora pela manhã ele se reúne com os trabalhadores e na parte da tarde ele conversa então com o pessoal da empresa para ver quais são as propostas e quais vão ser os próximos passos das decisões que vão ser tomadas, né? Até porque acarretou, na verdade, isso influenciou em diversos outras pessoas, né? Não só nos trabalhadores diretos de lá. Então, eles estão vendo quais as melhores formas de se encerrar essas atividades com os menores prejuízos, né? Além disso, a gente tem a reportagem hoje sobre o turismo religioso lá de Guabiju. Essa reportagem que era para rodar ontem, mas a gente guardou ela especial para você no dia de hoje, que fala então sobre a Capela da Água Branca, um ponto turístico lá de 1936 com uma história muito bacana. Então fica ligadinho no Conecta News que ele está só começando, né? Além disso, na sequência a gente vai estar no município de Veranópolis falando com o prefeito Valdemar De Carli, que vai contar um pouquinho para nós sobre as propostas, né? As perspectivas para esse ano, visto que ele continuou um dos poucos prefeitos aqui da nossa região que continuou com seu mandato por esse ano e os próximos que virão nesses próximos 4 anos, né? Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Até daqui a pouco. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Beto, seguimos com as informações da região agora. É isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas, 8 minutos. Começamos pelo portal da Rádio Estúdio FM. O município de Fagundes Varela cria grupo de WhatsApp para compartilhar informações com a população. A assessoria de imprensa do município de Fagundes Varela divulgou
os seus canais oficiais, que um grupo de WhatsApp estará sendo disponibilizado para a população fagundense. O objetivo é, por meio dele, compartilhar informações da cidade. E para Vila Flores, a informação que vem pelo portal da Rádio Estúdio é que a primeira Feira da Agricultura Familiar de 2021 ocorreu no último final de semana. A Feira da Agricultura Familiar do Artesanato de Vila Flores começou o ano com o pé direito, recebendo mais clientes que elogiaram o atendimento e a qualidade dos produtos. A organização reforça que muitas melhorias foram feitas na gestão atual e estão sendo debatidas ideias de melhoria para as próximas feiras em Vila Flores. E segundo o portal da Rádio Estúdio FM, a revisão do talão de produtor deve ser realizada até 26 de fevereiro. O período da revisão dos talões de produtor rural referente às notas fiscais de 2020 segue até 26 de fevereiro de 2021 no setor de ICMS da Prefeitura de Cotiporã. A entrega do documento é obrigatória e sua suma importância, já que coleta dados referentes à produção do município durante o ano de 2020, contribuiu para a apuração do valor que compõe o índice de retorno do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, no município, os quais são revertidos posteriormente no desenvolvimento de Cotiporã. O setor de ICMS atende das 7h30 às 11h30 pela manhã e das 13h30 às 17h30 na parte da tarde. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 34 46 28 00. E as informações agora para quem busca novas vagas de emprego. Pelo jornal Estafeta, o Cine de Veranópolis oferece diversas vagas aí, como, por exemplo, ajudante, almoxarifado, auxiliar de escritório, cuidador de idoso, garçom, mecânico, enfim, Beto, diversas vagas à disposição de quem precisar. O Cine atende aí no centro da cidade de Veranópolis e maiores informações pelo telefone 3441-7921. Aliás, Beto, emprego é algo que agora começa a ser bastante procurado depois dessas últimas notícias que nós tivemos no dia de ontem. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Rádio Estúdio FM, policiais prendem membros de facção criminosa que, segundo denúncia, iriam executar homem em Nova Prata. Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 11 de janeiro, por volta das 14h10, a Brigada Militar, através da Força Tática, recebeu uma denúncia que membros de uma facção criminosa iriam realizar uma execução de um homem no bairro São João Bosco, em Nova Prata. Assim, foi realizada uma operação em conjunto com a polícia para deter os criminosos. Os policiais obtiveram êxito e conseguiram interceptar o veículo GM Corsa, saindo de uma residência em direção à BR-470. Durante uma abordagem, foram identificados 3 homens e 2 menores de idade. Em revista do automóvel, foram localizados um revólver calibre 38, marca Rossi, em situação de furto, com numeração raspada, R$ 170 e 3 celulares. E um caso que aconteceu ontem à tarde no município de Veranópolis, após uma denúncia de maus tratos, a Patran e a ONG Instituto Coruja foram até uma propriedade na comunidade de Lajeadinho, onde foram resgatados 20 cães, cavalos, gansos, jumentos, ovelhas, entre outros animais que foram constatados que estavam em situação de maus tratos. Uma denúncia anônima foi o que originou a investigação. Na propriedade foram constatados aí a presença de animais mortos depois a Patran acabou lavrando aí o auto de prisão em flagrante e as demais infrações que foram contabilizadas. E o Instituto Coruja também pede doações para quem tiver aí a disponibilidade para fazer o tratamento e o acolhimento desses e de outros animais que são encaminhados à ONG. E uma nota de esclarecimento. O município de Nova Bassano informa que o centro de eventos, no momento, encontra-se isolado. O motivo é uma denúncia junto ao Ministério Público. O mesmo será vistoriado por uma empresa especializada para a resposta da denúncia. E seguindo com informações, agora falando da Serra e do Planalto, o Parque Nacional de Aparados da Serra, que entrava na linha de concessão e privatização,
vai ser repassado a uma empresa de São Paulo. De acordo com o jornal de Gramado, o processo de concessão do parque está em vias de avanço bastante apuradas. Na segunda-feira, houve a abertura dos envelopes da licitação e das 6 propostas concorrentes. A empresa vencedora é a Construcap de São Paulo, que também administra o Parque do Ibirapuera. Ao longo de 30 anos, a marca deve investir 260 milhões na unidade de conservação que abriga os cânions Itaimbezinho e Fortaleza, na divisa natural entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O lance mínimo de outorga era de 700 mil e acabou saindo por 20,5 milhões. Pelo Twitter, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comentou o resultado. Abre aspas, é mais importante para as concessões dos parques nacionais para o ecoturismo, a preservação do meio ambiente e a geração de empregos. É o governo federal trabalhando para desenvolver o ecoturismo no Brasil, fecha aspas. A empresa vencedora da licitação será responsável pela revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão do Parque Nacional e deverá oferecer serviços de apoio ao turista, incluindo alimentação, estacionamento, segurança, entre outros. Em segundo o portal Setor Saúde, menino de 7 anos doa economias para o Hospital São Roque, em Carlos Barbosa. Desde o início da pandemia, o Hospital São Roque de Carlos Barbosa tem recebido doações de diversos setores da comunidade. Empresários, poder público e voluntários se uniram para ajudar a instituição a combater o coronavírus Covid-19, mas uma contribuição logo nos primeiros dias de 2021 se destacou, a do pequeno Theo Lutz Lenkaitis, de 7 anos. Acompanhado de sua mãe, Jaqueline Lutz Lenkaitis, e da irmã Laura, de 4 anos, Theo foi pessoalmente até o hospital entregar todo o valor que conseguira arrecadar desde que recebeu o cofrinho vazio no Centro Educativo Crescer, onde participa de contraturno escolar. A medida, que tinha como objetivo incentivar a educação financeira do menino, acabou estimulando também o seu sentimento de solidariedade. Informação que vem pelo portal Serra Nossa, a gente noticiou no dia de ontem o caso em que 3 ciclistas em Garibaldi foram atropelados na manhã do último sábado. No dia de ontem, o motorista responsável pelo atropelamento se apresentou. Ele tem 20 anos de idade e disse que não estava alcoolizado e que no momento fugiu porque teria ficado assustado com a situação. Em depoimento, ele relatou que recebeu alguns amigos de Bento Gonçalves na sua casa na noite de sexta e na sequência teriam ido até Carlos Barbosa, onde permaneceram até às 5 horas da manhã. Ele disse que não bebeu e na volta levou os amigos até Bento. Ao retornar, após o trevo da Tela Sul, ele não viu os ciclistas que teria atropelado. A Polícia Civil também já escutou os ciclistas que relataram a alta velocidade do veículo e que não tiveram tempo de desviar e as investigações prosseguem. E segundo o portal Estado do Rio Grande do Sul, a IRS 448, na Serra, terá trânsito bloqueado a partir de quinta-feira, dia 14. A IRS 448 está totalmente bloqueada no quilômetro 39, em Nova Roma do Sul, na Serra. A partir de quinta-feira, a interdição do trânsito ocorre em razão da construção de 2 bueiros sobre a rodovia. A obra do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem DAER, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, não pode ser realizada com tráfego liberado. O trânsito será normalizado no dia 19, a partir das 16 horas. Ainda em janeiro ocorrerá um novo bloqueio entre as 8 do dia 22 e as 16 horas do dia 26. E seguindo agora para as informações do Estado do Rio Grande do Sul, todos os recursos encaminhados ao governo foram indeferidos e o Estado permanece com 19 das 21 regiões do distanciamento controlado em bandeira vermelha. A decisão saiu ontem à tarde. 19 das 21 regiões aí ficaram em bandeira vermelha e somente Ijuí e Santa Rosa foram classificados na bandeira laranja. Essas são as informações e esse quadro do distanciamento vai perdurar até a próxima sexta-feira, quando uma nova rodada será feita. E segundo o portal Metsul, tempestades na Argentina e Uruguai chegarão ao Rio Grande do Sul.
Tempestades muito fortes e severas atingiram no final do domingo e no começo da segunda-feira diversos pontos no centro da Argentina. Os temporais ocorreram principalmente nas províncias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios e La Pampa. E segundo as informações, na província de La Pampa caiu granizo do tamanho mediano na capital Santa Rosa, além de chuva intensa que provocou alagamentos. Em Santa Fé, muitos pontos localizados registraram temporais severos, com chuva intensa e vendavais. Inclusive, Beto, umas notícias que nós estamos recebendo atualizadas agora pela manhã dão conta que na metade sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, 140 mil clientes das redes de fornecimento de energia estão sem luz nas suas casas e há a notícia de que uma pessoa teria vindo a óbito por conta da força do temporal que chegou na metade sul do estado. E seguindo com as notícias pelo portal O Repórter, o governo do Rio Grande do Sul adquiriu 10 milhões de seringas. Cada seringa teve o custo de 36 centavos para os cofres públicos e o pregão eletrônico foi feito aí para a compra do material. A licitação foi promovida na modalidade de registro de preços e garante os valores por 1 ano. O fornecimento das seringas do preço acertado foi de 36 centavos por unidade, abaixo dos 69 centavos que estava na cotação original e serão adquiridas aí pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. E segundo o portal Correio do Povo, atividades do setor de eventos serão retomadas em março em Porto Alegre. Com as medidas de flexibilização anunciadas pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o setor de eventos retomará suas atividades no mês de março na capital. A garantia é da presidente da Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, a AGEPES, Cláudia Fattori. Segundo ela, o retorno será feito com um maior rigor nos protocolos de segurança. Ela diz que haverá marcações no piso, aferição de temperatura e oferecimento de álcool em gel, destacou ela. E também ela fala que haverá ainda nas festas o distanciamento entre as pessoas e as mesas. E também dentro do salão a pessoa deverá estar utilizando a máscara. Somente será permitida a retirada do equipamento de proteção individual, o EPI, no momento das refeições, ressaltou ela também. E agora, a gente comentou nos nossos destaques que o encerramento das atividades da General Mills em Nova Prata pegaram toda a cidade de surpresa. No dia de ontem, tentamos contato com a empresa, obtivemos 2 notas à imprensa, que foram destacadas aí pela assessoria em São Paulo, e ambas foram lidas aí durante o Conecta News de ontem e também no Expresso Meio-Dia, e os motivos da empresa são aí realocar as suas operações de modo a dinamizar a situação nesse momento. Vai encerrar as operações em Nova Prata e tudo vai migrar para Minas Gerais em Pouso Alegre. Na tarde de ontem, a nossa equipe fez uma matéria especial e o Beto faz a chamada agora, porque falamos com o sindicato da empresa, o sindicato dos funcionários dos trabalhadores da alimentação. Isso mesmo, Thiago. Na segunda-feira iniciou a conturbada aqui em Nova Prata, Segundo, afinal, a empresa General Mills anunciou o encerramento das atividades aqui na cidade. Nós conversamos com o presidente do Sindicato de Alimentação, o senhor José Modelski, que explica esse atual cenário. Vamos conferir. A semana iniciou conturbada aqui no município de Nova Prata, onde inesperadamente tivemos a notícia que a empresa General Mills, antiga IOC, encerra suas atividades. Isto acarreta em mais de 300 demissões, sem contar na economia da cidade. Agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato da Alimentação, que vai falar para a gente um pouco mais sobre o que esta ação vai influenciar na vida dos trabalhadores. Bom, nós recebemos a informação hoje de manhã cedo e é natural que você, assim, ao receber uma notícia dessas, fique assim um pouco sem ação, porque não era algo nada esperado, inclusive pelas características assim de uma unidade que naturalmente manteve a sua produção durante todo o tempo agora da pandemia
e sabemos que é uma unidade que tem dado bons resultados e tudo, um setor que também está economicamente falando num bom momento. Então, assim, quando recebemos a notícia, essa notícia foi dada por pessoas do corporativo da área de recursos humanos, realmente, assim, no primeiro momento você recebe essa informação assim, sem uma reação, né? Mas é claro que nós imediatamente passamos a pensar na questão dos empregos, né? E aí os próprios trabalhadores, então a empresa já veio comunicando sobre algumas coisas que ela formulou naquilo que foi a decisão dela, né? Ela comunicou que essa decisão foi tomada pela empresa, pela sua matriz nos Estados Unidos, e que essa informação sobre as demissões é de que elas vão ser gradativas e que vai ter um encerramento mesmo das atividades em maio. Então, essas informações passadas pela empresa, inclusive nós tivemos uma reunião já com representantes da IOC, e amanhã vamos ter uma outra reunião, onde eles iriam inicialmente trazer detalhes sobre a questão de fazer esse desligamento, né? Para nós, o que a gente já de imediato posicionou a empresa é de que nós não vamos simplesmente considerar esse aviso como algo dado assim, porque nós temos que considerar sempre que é o papel do sindicato tentar fazer com que se reverta uma situação dessas, porque você tem um impacto direto aí nos empregos de praticamente 300 trabalhadores, suas famílias. A gente sabe do impacto todo que representa para toda a cadeia produtiva, para fornecedores, para produtores, para terceirizados. Então, nesse desenho todo, nós, de imediato, vamos fazer algumas ações, né? Nós temos que, como sindicato, conversar com os trabalhadores. A empresa fez a sua comunicação, os trabalhadores já muitos ligaram para saber do sindicato, né, tipo, o que vai acontecer e tal, qual seria a orientação. Nós temos respondido, nós vamos amanhã estar na porta de fábrica. E a gente vai conversar com os trabalhadores, mas também a gente já vai antecipar para eles assim. Nós teremos amanhã de tarde uma reunião com a empresa. Então, nós vamos amanhã de manhã conversar com os trabalhadores, ainda não vamos ter, assim, por exemplo, essas informações que a empresa vai colocar sobre o desligamento. Mas a gente já de antemão, quer dizer que nós, de início, vamos tentar buscar alternativas. Buscar, inclusive, colocar os aspectos que a gente tem comentado. A empresa faz um comunicado desses num momento delicado para nós todos. O país está passando por uma situação de aumento de desemprego, uma série de problemas com a pandemia. Os trabalhadores desse setor foram trabalhadores que não pararam em nenhum momento durante a pandemia. Economicamente, esse setor é um setor que não teria problemas para fazer uma ação dessas. Então, a única lógica que nós vemos é a de reorganização, assim, a empresa está fazendo a sua adequação, né? Mas visando redução de custos, visando uma reengenharia interna para os seus resultados. Mas nós temos todo o aspecto dos empregos, da questão social, e é isso que nós vamos ter que levar ao conhecimento das pessoas. Porque, afinal de contas, quantos anos esta empresa está aqui,
assim, todas as raízes que ela tem aqui a nível local e todos os impactos que isso vai ter. Então, nós vamos, primeiramente, tentar, de todas as formas, ver se há possibilidade de reverter, sabendo, né, que é uma situação assim, uma empresa americana com sede em Minneapolis, com uma decisão desse porte, que tem outras unidades, ela está fazendo uma reestruturação visando os seus lucros, e a gente vai ter que mostrar esse aspecto também, né, de que é um problema assim que tem que ser, digamos que tem que ser encarado, né, para tentar ver se há alternativas, o primeiro momento, e depois a gente vai estar sempre conversando com os trabalhadores, qualquer decisão nós vamos tomar junto com eles. Então, aquilo que a gente receber de informações ou de proposta da empresa, nós vamos estar reunindo com os trabalhadores e discutindo com eles qual a decisão a ser tomada. A confederação, ela é uma entidade a nível nacional, né? O sindicato nosso, ele tem uma base de 17 municípios que nós representamos, por isso que nós temos a sede em Serafina, mas a gente representa os trabalhadores da IOC, porque Nova Prata faz parte dos 17 municípios que nós temos na base do sindicato. Então, a confederação é a união dos sindicatos a nível nacional, né? Nós temos uma federação no estado, que tem uma representação, então, a nível estadual, e a confederação a nível nacional, representa os trabalhadores do ramo da alimentação. E aí tem esse aspecto, a confederação, ela inclusive tem uma articulação a nível internacional. Nós somos filiados ao ITA, a União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação. Então, nós vamos levar, por exemplo, essa decisão da General Mills de fazer um fechamento de uma unidade dessas, nós vamos levar ao conhecimento da UITA. Nós vamos colocar esse tema, porque as empresas, a General Mills, ela tem unidades espalhadas pelo mundo. E a gente precisa dizer como é o comportamento da empresa nesses aspectos, né? Podemos ter, por exemplo, assim, um diálogo com a General Mills. Temos, a gente não pode assim negar que é uma empresa com quem a gente, quando teve situações locais, assim, de discutir com ela. Mas ela está mostrando que, quando se trata de uma situação do interesse da empresa exclusivamente, ela não discutiu e não negociou com o sindicato, ela comunicou. E isso ela faz questão de dizer, que ela está comunicando a decisão, né? Inclusive, pelo que se sabe, uma decisão tomada já por parte da empresa há mais tempo, mas que não tinha sido comunicada para nós, do nosso conhecimento, não tinha sido comunicada em nenhum nível, nem para o sindicato, nem para a própria unidade aqui, para alguma pessoa do setor público também, né? Então, essa questão da CONTAC, ela tem esse papel, ela tem o papel de levar uma realidade de uma empresa que tem esse comportamento, é uma empresa que tem tem uma projeção em diversos países, tem unidades em diversos países, e a gente vai ter que levar esse conhecimento também, né? Na verdade, a gente sabe que o capital, a gente fala dessa forma, ele se comporta dessa forma. Nós temos um comportamento de que ele sempre vai buscar ou a redução dos seus custos ou seus ganhos de lucro, né? Nós vamos estar lutando pelo emprego, nós vamos estar lutando pela questão das condições de trabalho, então pelos salários. Então são as nossas diferenças muito grandes que a gente tem. Então, quando a gente fala das grandes empresas, e
Hoje, assim, muito no mundo a gente ouve muito assim de que as grandes empresas assim a solução para as economias, né? Nós, na verdade, sempre colocamos que existe um outro problema, que é justamente o que está acontecendo agora. Você tem, muitas vezes, grandes recursos públicos, e eu não estou muito dizendo que seja esse o caso, né? Mas a gente já viu isso muito. Recurso público ou a guerra fiscal, que é benefícios de isenções fiscais, né? Concedidos às empresas para que elas se instalem, só que depois elas simplesmente vão embora. No caso, mesmo que não haja isso em relação à IOC, mas existe esse outro aspecto, que é a comunidade local. Ela investiu muito, né? Produtores, pessoas que fizeram investimentos em transporte, né, para os produtos da empresa ou para fornecimento de serviços e tal, e que agora ficam sem a sua possibilidade de continuar o seu trabalho, o seu fornecimento. Vai ter todo esse aspecto, né? Então, esses são os problemas que a gente está vendo, que a gente está observando em relação a essa decisão da General Mills. E nós consideramos que é muito importante nós fazermos esse papel de conversarmos com os trabalhadores e tomarmos a decisão através de assembleias com os trabalhadores. Esse é o papel do sindicato nesse momento. A gente sabe que, ultimamente, nos últimos anos, se criou, digamos, uma imagem do sindicato como se não tivesse mais papel nenhum, se desestruturou totalmente, através de reforma trabalhista e uma série de ações, a ação dos sindicatos. E agora a gente vai ver assim, como é que você vai encarar diante de uma situação com uma multinacional que nem a General Mills. Digamos que os trabalhadores tivessem que resolver por si essa situação, eles certamente estariam assim sem condições de fazer algo mais contundente para conseguir melhorar a sua situação. Então, o sindicato vai ter esse papel de representar os trabalhadores e tentar, ou, como disse, reverter essa situação, ou que, pelo menos, se faça a melhor negociação possível para esses trabalhadores, né? Então, o papel do sindicato vai ser fundamental para se garantir os direitos e se buscar dar a esses trabalhadores a melhor negociação possível, caso não se consiga reverter a situação. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão? Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida? Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a ADILNet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Na próxima quarta-feira, estaremos recebendo no programa Mulheres, aqui nos estúdios da Conecta, a terapeuta Janaína Morello. Falando sobre como os pensamentos negativos afetam nossa saúde física, a nossa vida e o cenário em geral. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Retornando ao vivo para você, o Conecta News. E um pouco fora do nosso costume de pauta, uma matéria antes aí das 9 horas, mas que falava diretamente de um assunto aí de interesse de todos na região, pautando o encerramento das operações da General Mills. E agora nós vamos falar de economia, porque não foi só a General Mills que está dando adeus à Nova Prata, né, Beto? Tem uma grande companhia que depois de 100 anos vai dar adeus ao Brasil. Isso mesmo, Thiago. Mas antes vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuva. A possibilidade é de 70%. O dia amanhecer com 18 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 27 graus. Nesse momento fazem já 24 graus aqui em Nova Prata, Thiago. Nós falando sobre a economia, segundo o portal da CNN Brasil, agora são
8 horas e 43 minutos. A Ford anuncia fim da produção de carros no Brasil e fechamento de 3 fábricas. A montadora Ford anunciou ontem, segunda-feira, que vai encerrar a produção de carros no Brasil neste ano. Serão fechadas as fábricas de Taubaté, São Paulo, que produz motores, Camaçari, na Bahia, onde produz os modelos EcoSport, o K, e em Horizonte, no Ceará, onde são montados os jipes da marca Troller. A empresa informou que irá manter seu centro de desenvolvimento de produtos na Bahia, o campo de testes de Tatuí, em São Paulo, e é a sede administrativa em São Paulo. Cerca de 5 mil funcionários devem ser afetados na América do Sul, estima a companhia. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, cerca de 10 mil trabalhadores serão atingidos só no local. E a montadora norte-americana já havia anunciado em 2019 o fim da produção da fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E pela revista Exame, o principal destaque é que os números dessas demissões são contabilizados. 5 mil funcionários devem ser demitidos em todo o Brasil. A Ford tem 6.171 funcionários, sendo 1.652 na cidade de Taubaté e Tatuí, 4.059 trabalhando em Camaçari, na Bahia, e 460 no Ceará. Algumas centenas de trabalhadores devem ser mantidos na sede da companhia no estado de São Paulo. E a Ford encerrará as suas operações e, em nota divulgada à imprensa, alguns dos motivos citados pela companhia norte-americana está a atual conjuntura trazida pela situação da pandemia do Covid-19. Também está aí a circunstância de que desde 2013 as unidades sul-americanas são sustentadas com aportes mensais vindos da matriz norte-americana, ou seja, operam no prejuízo, e isso não está condizente com a realidade da companhia no momento, entre outras circunstâncias, como por exemplo o dólar alto. Esses são os dos principais apontamentos que levaram uma companhia centenária. A Ford foi a primeira indústria automotiva a se instalar no Brasil em 1919 e quase 102 anos depois se despede do Brasil. E essa notícia, Beto, pegou em cheio o começo do ano aqui no Brasil. Pegou todo brasileiro de surpresa nessa também, né, Thiago? E segundo o portal G1, após o anúncio do fechamento da Ford, o governo da Bahia diz ter procurado a embaixada da China para sondar investidores. Segundo as informações, após a Ford anunciar o encerramento da produção de veículos em suas fábricas do Brasil em 2021, o governo da Bahia lamentou o fechamento das fábricas da empresa e disse que já procura a embaixada da China para sondar investidores para assumir negócio no estado. A decisão da Ford foi informada pelo governador Rui Costa durante reunião virtual com representantes da empresa ontem, segunda-feira. E segundo o governo, o governador da Bahia, Rui Costa, entrou em contato com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB, e assim que foi informado do fechamento das unidades para discutir a formação de um grupo de trabalho para avaliar possibilidades alternativas ao fechamento. Em nota divulgada pelo governo da Bahia, o órgão destacou os impactos socioeconômicos consequentes do fechamento da empresa, importantes geradores de empregos e renda no Estado. E também no país, desde 1919, a marca manterá apenas o Centro de Desenvolvimento do Produto na Bahia e o campo de provas e sede administrativa na América do Sul, ambos em São Paulo. E, Beto, seguindo com informações do portal 4 Rodas, o que isso se reflete aí para a população, né? O consumidor, porque os modelos EcoSport, Ford Ka e o T4, que é da Troller, serão descontinuados. O que isso quer dizer? Eles vão sair de linha. Ou seja, assim que os estoques terminarem, não serão mais fabricados esses populares veículos, né? A EcoSport era um dos modelos mais vendidos e o Ford Ka também estava entre os campeões de venda. Já o Troller T4, que era fabricado no Ceará, também será vendido até que os estoques durarem. Inclusive, as produções de Camaçari e Taubaté foram paralisadas instantaneamente no dia de ontem. Tamanho o impacto da notícia. E segundo o portal G1, a economia lamenta a saída da Ford, mas diz que decisão destoa de forte recuperação do setor.
O Ministério da Economia disse em nota ontem, segunda-feira, lamentar a decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no Brasil. Segundo a pasta, o anúncio da montadora reforça a necessidade de uma rápida implementação de medidas para melhorar o ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais. O Ministério de Paulo Guedes afirmou, no entanto, que a decisão da Ford destoa de uma forte recuperação observada no setor industrial brasileiro. Diz ele, a decisão da montadora destoa de forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria do país, muitos já registrando resultados superiores ao período pré-crise, diz a pasta. E o Ministério também trabalha intensamente a redução do custo do Brasil, com iniciativas que promovem avanços importantes. E isso reforça a necessidade de rápida implementação das medidas de melhoria do ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais, segue o comunicado. E a gente tem que lembrar, Beto, que não foi só a Ford que paralisou suas operações. A Mercedes-Benz, no final do ano passado, também encerrou as suas produções de veículos nacionais e a Audi também não fabrica mais nada no Brasil. Então, contabilizando por baixo, nós temos aí 3 grandes marcas do setor automotivo que estão dando adeus aos seus planejamentos aqui no Brasil. Esse sinal é bastante importante prestar atenção o que está acontecendo por trás disso. De certa forma, a reestruturação de todo o setor automotivo no mundo inteiro leva a esse tipo de decisão. Afinal, passamos aí por novas formas de consumo. Muitas vezes, quem precisa do meio de transporte não tem mais a necessidade de ter a propriedade do veículo. Isso acontece muito nos grandes centros. Há exemplo aí dos prestadores de serviço como do Uber, ou seja, se consomem menos veículos e isso gera um impacto direto nas montadoras, que são todas elas gestadas no exterior. E esses reflexos e essas decisões são tomadas lá. Tanto é que a nota, antes de chegar ao Brasil, foi divulgada na página oficial da Ford americana. E só depois a gente ficou sabendo por aqui. E para complementar e terminar essa sessão de economia, Beto, eu resgatei uma notícia antiga que vai refrescar a memória dos gaúchos. Tu te lembra do Olívio Dutra, Beto? Sim, lembro do governador. O ano era 1999, né? Ou seja, quase 21 anos atrás, 22 anos atrás, e o Rio Grande do Sul deixava de abrigar a fábrica da Ford, porque em uma rusga interna entre o governo do estado, que até então era de Olívio Dutra, gestado pelo Partido dos Trabalhadores, discutia a questão de incentivos fiscais para a instalação da fábrica da Ford. Não houve um consenso e aí a fábrica de automóveis foi para Camaçari, na Bahia. Naquela época, Beto, houve muito zum. Tu te recorda desse fato? Lembro tudo isso. E aí agora, nem mais o Rio Grande do Sul e nem mais a Bahia tem a fábrica da Ford e nem mais o Brasil, porque ela foi embora do nosso país. Exatamente, Thiago. É complicado, mas essa não basta General Mills aqui em Nova Prata, né? No mesmo dia, o dia ficou pesado ontem, né, Beto? É isso mesmo. E agora nós seguimos com as informações sobre as informações internacionais, umas notícias do mundo. Começamos pela CNN, mas antes vamos ao mercado financeiro, Thiago. Vamos fazer o mercado financeiro, isso mesmo? Pode ser, vamos para o mercado financeiro. Vamos para o mercado financeiro, agora são 8 horas e 52 minutos. E começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,50, o euro a R$ 6,67 e a libra R$ 7,42. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 156 e mínimo R$ 150. O milho máximo R$ 70 e mínimo R$ 62. O preço do arroz máximo R$ 115 e mínimo também R$ 115. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 275 e mínimo R$ 263,25. Arroba da vaca máximo R$ 265 e mínimo R$ 248,63. E agora os números das bolsas de valores, e óbvio que isso aqui é que nem boletim de aluno do fundão hoje, todo mundo
no vermelho. Ibovespa queda de 1,46%, Dow Jones queda de 0,29%, Nasdaq queda de 1,25%. Nesse momento as bolsas europeias operam no vermelho, Nikkei encerrado no Japão no 0-0 e Xangai alta de 2,18% na China. Lembrando que o mercado financeiro é um oferecimento especial de Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carne, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Adilnet Telecom e Piantare Viveiro de Mudas. Agora sim, Beto, as notícias internacionais. Isso mesmo, Thiago. 8h53. Começamos pelo portal da CNN Brasil. Democratas formalizam um novo pedido de impeachment contra Trump. A resolução do impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi introduzida formalmente ontem, segunda-feira, dia 11, durante uma breve sessão do Congresso. O texto não foi anunciado em plenário porque ainda não foi levado para voto, mas a introdução da medida permite que ela seja retomada mais tarde nesta semana. E segundo foi adiantado, o único artigo acusa Trump de incitar insurreição, com as informações falsas de que venceu a eleição e seu discurso aos manifestantes em 6 de janeiro, que precedeu a invasão ao Capitólio. Eles buscam impedir que Trump mantenha seus direitos políticos após o fim do mandato dele em 9 dias. E durante a sessão da segunda, os congressistas republicanos contestaram o pedido dos democratas para que o vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, considere ativar a 25ª emenda para retirar o presidente Trump do cargo. Pois é, será uma última semana bastante conturbada no cargo de Trump, que pode ser deposto, embora o tempo seja exíguo para fazer essa operação. E as informações que também vêm dos Estados Unidos pelo portal CNN, hospitais americanos jogam fora doses da vacina por falta de público-alvo. Alguns hospitais e centros de saúde norte-americanos, frascos de vacina do Covid-19 estão sendo descartados. 22 milhões de doses que foram distribuídas, cerca de 6,7 milhões de pessoas receberam e o restante acabou tendo de ser descartado devido à baixa validade dos produtos e à ausência de pessoas para se vacinarem. Incrível isso, né, Beto? Incrível mesmo, Thiago. Desperdiçar essas vacinas. E segundo o portal da CNN Brasil, o diplomata com experiência em Rússia será indicado por Biden para chefiar a CIA. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, indicará William Burns como diretor da Agência Central de Inteligência, a CIA, segundo descobriu. O anúncio foi feito na segunda-feira. Com isso, o governo contará com o respeitado diplomata norte-americano que serviu em postos de todo mundo, desde o governo de Ronald Reagan até Barack Obama. E segundo ele, se confirmado após a indicação, Burns se tornará o primeiro líder da história da CIA cuja experiência profissional vem do Departamento de Estado. E também Biden foi atraído por Burns por causa da sua experiência diplomática e a sua possível capacidade de restaurar a credibilidade da agência de inteligência na era pós-Trump, após ter uma boa experiência na Rússia. E a sua escolha deixa para trás outros candidatos com experiência mais formal no campo da inteligência. Muito bem, Beto, indo para o nosso intervalo, mas antes mandando um abraço para quem nos acompanha, a dona Carmen Corso, o Diego Martins, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, a Tere Cúnico, o seu João Luiz Teles Paim e o Evandro Coacoski Júnior. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. 8h57. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade.
Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando ao vivo para você com o Conecta News e agora vamos falar de esporte. Mas antes, Beto, conta para nós, chove ou não chove nesse dia cinzento e abafado em Nova Prata? Isso mesmo, Thiago. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuva. A possibilidade é de 70%. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 27 graus. Nesse momento já fazem 24 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora sobre esporte. 9 horas e 2 minutos, começamos pelo portal UOL. O Inter lança documentário contando a história de D'Alessandro no clube. O Internacional lançou um documentário contando a história de D'Alessandro no clube. O título, Dali para Sempre, a trajetória do ídolo no Inter. O material está disponível no canal do clube, no YouTube e também foi vinculado pelas demais redes sociais coloradas, com imagens de bastidores, depoimentos e entrevistas inéditas.
O conteúdo tem mais de 1 hora. A data de lançamento foi alusão à camisa de D'Alessandro, usou durante tantos anos no clube. E falando do tricolor, as informações do Correio do Povo dão conta de que o Grêmio evita falar em renovações de contrato para não perder o foco na finalíssima da Copa do Brasil. Luiz Fernando, Robinho e Júlio César têm os vínculos encerrados no final de fevereiro e o futuro segue incerto no tricolor. Mas o Grêmio não quer agora, neste momento, falar sobre renovações, vendas, contratações, porque não quer tirar o foco do grupo nas disputas que terá contra o Palmeiras na finalíssima do Campeonato Brasileiro. E algumas informações sobre os jogadores. Luiz Fernando é que tem mais chances de continuar, Júlio César deve deixar o clube e Robinho não deve ter o seu contrato renovado. E segundo o portal UOL, Bolsonaro veta a suspensão do pagamento de dívida dos clubes durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro vetou a suspensão do pagamento de parcelas do Profut durante a pandemia. Em despacho ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro explicou que os vetos ocorreram por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. O Profut é uma lei de responsabilidade fiscal do futebol, criado em 2015. Nela, associações desportivas parcelaram dívidas fiscais a juros baixos, mas com contrapartidas a se cumprir como não atrasar os salários, investir em futebol feminino, entre outras. Dos clubes de maior orçamento do Brasil, somente o Palmeiras, por opção, não aderiu ao Profut. E na prática, o veto de Bolsonaro obriga os clubes a manterem o pagamento das parcelas durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia, o que, pelo projeto de lei do deputado federal Hélio Leite, seria acrescido ao saldo devedor final do financiamento. E o Congresso tem agora 30 dias para apreciar os vetos e pode derrubá-los em votação conjunta na Câmara e também no Senado. E falando sobre o voleibol, a situação vence e a Confederação Brasileira de Vôlei segue sob o comando de Walter Pitombo pelos próximos 4 anos. Por 151-96, com 4 abstenções, a situação que estava no atual mandato segue no comando da entidade. Túlio Teixeira, o candidato da oposição, reclamou, abre aspas, o vôlei não quer mais esse tipo de palhaçada, fecha aspas. Essas são as informações de que a eleição na Confederação Brasileira de Vôlei fez com que aí o atual mandatário seguisse no comando da situação. E agora, Beto, nós teríamos a chamada externa com Mona Lisa Canali, mas ela me avisou que vai atrasar um minutinho. Nós vamos para um break ou seguimos pela política, Beto? Nós vamos para um break, eu acho, Thiago. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, Mona Lisa Canali ao vivo de Veranópolis com o prefeito Valdemar De Carli. Agora 9h06. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Na próxima quarta-feira, estaremos recebendo no programa Mulheres, aqui nos estúdios da Conecta, a terapeuta Janaína Morello. Falando sobre como os pensamentos negativos afetam nossa saúde física, a nossa vida e o cenário em geral. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Ao vivo para o nosso último bloco de informações nessa manhã que tá nublada, abafada, calorenta, enfim, é verão em Nova Prata, em toda a Serra Gaúcha, e assim que deve ser. Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 12 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuva aqui em Nova Prata. A possibilidade é de 70%. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 27 graus. E nesse momento já fazem 25 graus aqui em Nova Prata. E agora, Thiago, vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região do Covid-19, né? Começamos por Nova Prata. Nova Prata tem casos novos, são 17 casos. Casos confirmados em UTI 3, óbitos confirmados 15. E pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos são 9, casos curados 77, hospitalizados não temos nenhum, em isolamento 9 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 1, casos em isolamento domiciliar 3, casos confirmados 68 e casos curados 67.
Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 1, pacientes curados 272. Cotiporanenses sob monitoramento 16 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 849, casos curados 190, casos ativos são 50 pessoas, casos hospitalizados 6, óbitos 7, casos em isolamento e monitorados 244. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 1.430, recuperados 1.334, casos ativos 88, óbitos foram 8, hospitalizados 7 pessoas e em outros hospitais 3 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 635, curados 610, óbitos foram 6, em monitoramento 37 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos confirmados 53, casos curados 52, em isolamento domiciliar 3 pessoas. Pela cidade de Vila Flores, casos curados 298, novos casos 6, casos ativos 23. Óbitos foram 3 óbitos. Pela cidade de Nova Araçá, casos isolados 14, exames em análise não temos nenhum, casos positivos 4, óbitos também foram 4. E pela cidade de São Jorge, casos confirmados por exame 196, em isolamento domiciliar 15, internados não temos nenhum, curados 190 e óbitos foram 4, Tiago. Muito bem, Beto. E agora, ao vivo do gabinete da Prefeitura de Veranópolis, Monalise Canali, na companhia do prefeito Valdemar De Carli. Bom dia, Tiago. Bom dia, Beto. Exatamente. A gente está aqui no município de Veranópolis e vai conversar com o prefeito Valdemar De Carli sobre as perspectivas, então, para esse ano que se inicia, continuando na administração, e também quais são as mudanças que teremos ou não no decorrer do tempo com relação à saúde. Bom dia, prefeito. Bom dia, Monalise, bom dia aos telespectadores. Estamos iniciando aí um novo mandato, para mim, o quarto mandato, e com boas perspectivas, sabe? Boas perspectivas. Aqui nós não tivemos, assim, grandes mudanças de secretariado, né? A gente fez uma mudança em 3 secretarias, e temos esse foco principal agora na saúde, basicamente. Eu diria que nós temos um tripé aí, que é a infraestrutura, saúde e educação, que também merece muito cuidado. E a pandemia trouxe a importância de uma nova secretaria, que é a Secretaria da Assistência Social. Em vista do desemprego aí proporcionado por essa pandemia, obviamente, as pessoas procuram mais a parte assistencial da nossa secretaria. Então, o foco agora, Monalise, é manter a atenção toda, tanto física quanto financeira, para a gente seguir as nossas atividades aí contra a pandemia. O que a gente observa, eu falo isso um pouco de cadeira, porque eu sou da área médica e frequento o hospital e frequento a nossa unidade Sentinela todos os dias, acabei de chegar de lá agora. A gente percebe realmente uma diminuição da procura. Diminuíram as internações, diminuíram os encaminhamentos para a UTI e diminuiu a procura da nossa unidade sentinela. Mas não é o momento, não é o momento, Monalise, de a gente relaxar nos cuidados. Tanto que em dezembro a gente fez isso, em novembro, dezembro, e os casos assim recrudesceram de uma maneira extremamente acentuada, o que nos preocupou bastante. Então, o foco agora continua sendo as medidas contra a pandemia. Prefeito, ontem o município de Veranópolis recebeu da OMS o selo, então, de cidade amiga da pessoa idosa. O que isso significa para ti, como prefeito, estando à frente no seu 4º mandato, poder receber da Organização Mundial da Saúde esse selo, esse reconhecimento? Olha, para nós é um título importante, porque nos credencia realmente como uma cidade que se volta,
para políticas públicas do idoso. E essa credencial da OMS, né, representa uma acreditação e uma possibilidade até para a gente trabalhar em outros aspectos, na busca inclusive de recursos, né, para a gente dar sustentabilidade a todo esse trabalho. Nós temos o Instituto da Longevidade, né, que nós temos que começar a dar uma dinâmica de trabalho para ele, né, mas nós precisamos de recursos, né, e talvez então esse título nos ajude para a gente buscá-lo, né, nas instituições, sejam federais, sejam nas ONGs, né, nas instituições não governamentais. Então é um título extremamente importante, né, nos credencia e nos coloca como uma cidade de ponta, né, na formatação de políticas públicas do idoso. Prefeito, falando um pouquinho sobre um assunto um tanto delicado, ontem, né, em Nova Prata, General Mills anunciou o encerramento das atividades. Veranópolis já passou por algo parecido com a Dal Ponte, com o pessoal que também encerrou atividades aqui, um setor que era influência muito grande na economia do município, na geração de empregos. Com relação a isto, quais são as observações que pode se fazer de uma administração que está à frente num momento como este? Olha, isso impacta, Annalise, sem dúvida nenhuma, impacta bastante, né? Principalmente nessa fase inicial em que a gente tem que absorver essa notícia, e depois tem que trabalhar, né, com o desemprego que decorre disto. Mas nós tivemos essa experiência aqui, Annalise, eu era prefeito pela primeira vez, como Alcione agora em Nova Prata, e eu tive o fechamento no final do primeiro ano de mandato da São Paulo Alpargatas e 2 anos depois da Dal Ponte. A cidade perdeu aí, não foram 300 empregos, foram 2.000 empregos. A São Paulo Alpargatas tinha 1.400, a Dal Ponte tinha em torno de 600. E realmente deu um baque inicial, mas Monalise, as nossas cidades, pelo seu espírito empreendedor, né, têm capacidade de se recuperar. Claro que a notícia, a princípio, ela é preocupante, né, mas eu tenho certeza que a comunidade de Nova Prata vai absorver esse impacto e vai buscar outras alternativas, que elas vão acontecer. Tá? Então, tem que se trabalhar isso com muita calma, com muita tranquilidade. Tá? E, como te disse antes, a gente acredita muito do espírito empreendedor das pessoas da nossa região. A recuperação virá. Muito obrigada, prefeito, pela disponibilidade de estar conversando conosco. Agradecemos imensamente ao espaço que nos é aberto toda vez que entramos em contato. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, muito obrigado ao prefeito Valdemar De Carli e obrigado pela informação aí. Ele que passou por essa situação no seu primeiro mandato com a despedida da Alpargatas e também da Dal Ponte em Veranópolis e diz que a recuperação virá, que sirva de lição e de exemplo aqui para o que está acontecendo em Nova Prata nesse momento. A gente se despede agradecendo a sua audiência e o Beto traz uma matéria muito especial agora. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9h21. Datada do ano de 1936, a Capela da Água Branca, ou Nossa Senhora dos Navegantes, conta com uma linda história de sua fundação. Situada no município de Guabiju, a nossa equipe esteve lá e nesse ponto turístico e nós vamos conferir isso agora. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8h da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. A Capela da Água Branca, ou Nossa Senhora dos Navegantes, aqui do município de Guabiju, já tornou-se patrimônio histórico do município. Ela tem mais de 80 anos e hoje a gente conta para você um pouco mais sobre essa história, desse lugar que talvez você não tenha conhecido, mas vai passar a conhecer. A história da construção da Capela da Água Branca, ela se relaciona a um fenômeno climático. Ou seja, no dia 22 de janeiro
de 1936, por volta das 17 horas, essa localidade foi atingida por um forte vendaval que uma extensão de aproximadamente 200 metros de comprimento por 20 metros aproximadamente de largura, varreu toda essa localidade. Então as construções, as edificações que nessa faixa compreendida abrigava, acabaram sendo destruídas. Cercas, construções diversas e os animais, inclusive, todos mortos. O que chama a atenção que a força, a velocidade desse vendaval dá uma conotação de ciclone. Né? Teria havido, segundo as narrativas, né, um ciclone nesse local, nessa data. Com isso, a localidade estava povoada por aproximadamente 30 pessoas, e aqui nessa localidade havia, entre outras, né, havia casa de comércio, havia ferraria, selaria, dormitório, inclusive, cancha de bocha e também cancha de futebol. Então havia uma vida no vilarejo, né? E esse vilarejo, então, a partir dessa data, né, desse episódio, sofreu uma profunda modificação. Entre os moradores da localidade havia uma família, a família do Agostinho Tarrasconi, casado com Ancila Benassi Tarrasconi. Essa família era proprietária de um empório aqui, né, de uma casa de comércio, onde se vendiam vários produtos, e exatamente nessa construção também abrigava um dormitório aqui na localidade. E ocorre que essa família, tendo filhos, e entre eles o Dinor Benassi, foi um que durante esse ciclone ele foi levado, arrastado pela ventania por aproximadamente 500 metros, segundo a narrativa. Né? E quando eu cito a narrativa, eu me refiro a uma testemunha ocular, que foi o Dolmi Antônio Tarrasconi, né? Membro, portanto, da família do Agostinho Tarrasconi. Ele que nos informa, né, desse episódio. Da mesma forma, uma senhora, Alva Benassi, né, também foi vítima desse vendaval, onde naquele momento ela estava no interior da casa passando ferro, né, nas roupas, enfim, e ela acabou ficando desacordada, né, bastante distante da casa, destruída, portanto, né, e inclusive mantendo o ferro de passar roupas nas mãos ainda, né, bastante distante dessa casa que também foi atingida pelo vendaval. Bom, diante do fato e reconhecendo que não houve nenhum óbito, né, humano, e apenas destruição material e dos animais com esse ciclone, em reconhecimento a esse episódio, o casal, né, Ancila Tarrasconi e Agostinho Tarrasconi, propuseram a construção de uma capela no local do fato, tendo como padroeira a Virgem Maria de Jesus. Com isso, instituiu-se Nossa Senhora da Água Branca, e a imagem da Virgem Maria da Água Branca, que corresponde a Nossa Senhora dos Navegantes. E essa imagem de Nossa Senhora dos Navegantes foi doada por Agostinho e Ancila Tarrasconi. Além desta imagem, duas outras imagens de Santa Teresinha e Santo Antônio foram doadas pelo casal Gomercindo e Flora Roig e Hermindo e Adolfina Cherubini. Um ano após o evento, no dia 22 de janeiro de 1937, a capela ficou pronta e foi inaugurada, apesar do mau tempo. No mesmo ano, no dia 29 de setembro, ocorreu a Benção dos Santos. E no dia 22 de junho de 1938, 2 anos após o vendaval, ocorreu a festa e a bênção da capela. Um ano após o episódio, no dia 22 de janeiro de 1937, a capela ficou pronta e foi inaugurada, apesar
do mau tempo nessa data. No mesmo ano, no dia 29 de setembro de 1937, houve a Benção dos Santos. E 2 anos após o ciclone, no dia 22 de janeiro de 1938, nós tivemos então a festa e a bênção da capela. Atualmente, a capela faz parte do patrimônio histórico do município de Guabiju. Em 1998, uma lei municipal tombou essa obra, né, tornando-a, portanto, patrimônio histórico do município de Guabiju. A área que está localizada a capela está ao lado de uma outra área com mais de 500 hectares, onde está localizado o assentamento Novo Guabiju. Se localiza a 28 quilômetros de Nova Prata e a 12 quilômetros da sede do município de Guabiju. Bom, como eu posso dizer a vocês, eu fui seminarista na minha infância e só que não deu certo de ser padre. Hoje, na verdade, com 28 anos eu seria formado a padre, mas depois não deu mais. Como a minha falecida minha mãe, ela veio se estabilizar no assentamento do Guabiju, eu convivi em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, aonde que amputei minha mão. E vindo para o município de Guabiju, simplesmente aqui na Água Branca, junto com minha falecida mãe, a minha vontade sempre foi ser ministro da comunidade. Então chegou um dia com o falecido padre Benício, eu cheguei e falei para ele: padre, eu queria ser ministro, agora eu vou falar um pouquinho italiano. Ele me disse bem assim para mim: como que te va a far distribuir a comunhão com a mão solo? Amigo, dite così, prete, quem tem vontade de fazer o serviço, quem tem vontade de ser ministro e ajudar o povo, nada é impossível. Eu disse: eu pego o cálice, coloco aqui no braço e bem próprio vero, dito o prete, bem próprio vero. Então, hoje, com o apoio da comunidade, eu sou ministro da comunidade há 10 anos já. 10 anos. Me sinto orgulhoso com o apoio do pessoal do Água Branca, não só do Sem Terra, que nem a gente é considerado, na verdade, né? Mas me sinto honrado por ser o primeiro ministro da comunidade do Água Branca Guabiju. É sempre a terceira quinta-feira do mês. Todo mundo se reúne aqui, em torno de 15 a 20 pessoas. O padre vem, faz a missa. Eu ajudo na liturgia. A missa já vem preparada no folheto. Às vezes a gente coloca emenda mais alguma coisa, mas eu leio o que está no folheto e quando tem festa eu ajudo também na liturgia. É muito bom fazer parte, porque ela tem uma história bem bonita e é bom ajudar, fazer parte da história, continuar fazendo parte dessa comunidade. Aqui nós vinha na aula aqui porque não tinha outra escola, no caso. Nós vinha aqui, daí ali dentro tinha as classes, a escola, daí ali perto do altar, daí tinha uma cortina grande. Aí puxava aquela cortina lá, daí ficava o santo, no caso, separado, no caso, escondido, modo de dizer. Depois ali, nós estudava ali. Aqui, o recreio era aqui. Saía de lá dos fundos, tinha gente daqui, de todos os lados aqui, tinha bastante. E daí nós estudava ali, nos anos 70, mais ou menos, ali para cima. Eu fiz até a 5ª série. Só que quando eu era mais novo, quando eu tinha começado, estava aqui na 2ª, 3ª série, me deu problema numa perna, daí fiquei bastante doente. E daí foi uns quantos anos sem vir. Depois daí comecei de novo, mas daí já estava com 16, 17 anos, daí fui até a 5ª e daí mais uns par de anos e foi.